Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Jesus conta uma parábola de alguém que reza com orgulho e um outro que reza com humildade. No final da parábola, aquele que rezou, reconhecendo seus pecados, volta para casa justificado. Podemos dizer que ele volta para casa santificado. Então existe uma oração que santifica e existe uma oração que não tem efeito de santificação em nós. Queridos irmãos e irmãs, toda oração deve mudar a nossa vida, deve ser um alimento espiritual. Mas Jesus está nos ensinando que rezar é falar com Deus, falar a verdade sobre si. Esse homem que volta santificado, ele foi humilde na oração. O outro foi orgulhoso na oração. Aquele que é orgulhoso, quando rezou, se colocou em evidência e se comparou com o outro. Essa oração não chega aos céus. Essa oração não alcança graça. Porque na oração deve estar em evidência o meu Deus e a minha pequenez. Se eu me esvazio para rezar, me colocando diante de Deus, que é o meu tudo, Ele é grandioso e é rico em misericórdia, Deus me eleva em oração. Então que possamos aprender a rezar de um modo que agrada a Deus. Com a nossa oração, nós podemos voltar para casa justificado. Domingo é dia de ir à missa, comungar e voltar para casa com o coração cheio de santidade. Para buscar essa santidade que nós vimos na oração de hoje, eu preciso também entender que a santidade pode ser exercida no cotidiano da nossa vida, onde nós somos chamados a amar mais aqueles que vivem ao nosso lado, exercitando a virtude da paciência. Às vezes estamos a ponto de descarregar nossa raiva no outro, que não tem culpa dos nossos fardos, do nosso peso, da nossa tristeza, da nossa insatisfação. Então eu posso ser mais paciente e me santificar, em vez de despejar no outro aquilo que eu estou vivendo. Posso viver a santidade também sendo solidário, quando muitas pessoas na sociedade pensam apenas em si mesmos. O cristão vai dar testemunho de solidariedade, de ajuda. Irmãos e irmãs, ser santo é fazer a diferença no mundo. Os santos passam e deixam uma grande luz, e o testemunho deles nos ajuda a sermos santos. Então é necessário fazer a diferença onde Deus nos colocar. Cristão é aquele que transforma a realidade onde ele vive com gestos de amor e de fraternidade. Gente, Deus quer que o Espírito Santo haja em nós com dinamicidade. O Espírito age de modo multiforme, dinâmico. Por isso Deus não quis formar robôs. E nós precisamos desta ajuda do Espírito Santo para não viver uma santidade robótica. No dinamismo da vida, nós precisamos entender como nos santificar. Deus nos fez humanos para que pudéssemos descobrir a felicidade escondida nos mistérios mais simples e bonitos da nossa vida.
Seremos santos à medida que a santidade não for um peso para nós, nenhuma imposição, mas será o nosso estilo de vida, o nosso modo de viver. E esse modo de viver precisa ser inspirado pelo Evangelho. Então, permita que o Evangelho desta manhã possa inspirar a sua oração diante de Deus. Reze para voltar para casa justificado, santificado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.